Programa de debates e entrevistas aqui na TV Apoio. O Ideias vai ao ar toda terça-feira, ao vivo, a partir das 11 horas da noite, com reprises toda quinta-feira, a partir das 11h30 da noite, e no domingo, a partir das 10 horas da noite. No Ideias de hoje, nós vamos conversar aqui com o deputado federal por São Paulo, o presidente nacional do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o deputado Enéas Carneiro. E quem quiser fazer perguntas para o presidente nacional do PRONA, já pode começar a fazer pelo telefone 2104-0800. 2104-0800. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui, mais uma vez aqui no programa, né? O senhor que esteve aqui em 2003. Muito obrigado pelo seu convite. Boa noite ao senhor e aos telespectadores. Queria começar essa entrevista perguntando ao senhor como é que o senhor está analisando essa grave crise na nossa vida pública nacional, né? Senhor Regufe, a pergunta é feita para mim em todos os lugares por onde eu passo, né? E eu respondo sempre a mesma coisa. Não tivesse sido, né, a declaração extraordinária de Sua Excelência, deputado, colega meu, deputado federal, advogado, brilhante, né? Dr. Roberto Jefferson, não tivesse sido aquilo, ninguém estaria discutindo essas questões. Essas questões estão aí de há muito, não é? Elas refletem, do meu ponto de vista, a situação de colônia em que o nosso país se encontra. Do meu ponto de vista, isso aí é um pedacinho da realidade que está vindo à tona. Eu repito, do meu ponto de vista, porque eu não tenho elementos para provar. Isso é uma suposição face à observação que faço há muito tempo do cenário político nacional, fato que venho comentando há 15 anos desde que criei o PRONA. Nós somos uma colônia gigantesca, né, de interesses alienígenas, dos interesses das grandes potências hegemônicas do planeta. E é mercê desses interesses que consciências são compradas dentro do Congresso Nacional no sentido de aprovar tudo aquilo que é de interesse das potências hegemônicas e não da nação brasileira. Não fosse assim, não haveria por que comprar consciências se o interesse fosse da nação. Essa é a minha posição. Com relação ao deputado Roberto Jefferson, que o senhor colocou aí, muita gente hoje defende que ele não seja cassado. Eu queria saber qual é a sua opinião, já que se ele não for cassado, e ele tendo confessado o uso de caixa 2, o uso de estatais para tirar proveito político partidário, do ponto de vista do caixa do partido, a partir do momento que ele se confessou um corrupto, qual exemplo vai passar para a opinião pública se uma pessoa que faz vida pública não tiver uma punição em cima dela, não for cassada? Por mais que seja elogiada a atitude dele de denunciar todo esse esquema, uma pessoa que fez o que ele fez, se essa pessoa não é cassada, não abre um perigoso precedente, até porque vida pública é algo sério e que tem que ter uma estatura moral? Muito bonita a alocução do senhor, muito própria, muito enquadrada nos moldes de tudo aquilo que nós ouvimos desde que cada um de nós é criança. Porém, lamentavelmente, o que Sua Excelência, o colega Dr. Roberto Jefferson apresentou, foi o espelho da verdade. Eu estive certa feita diante dele, uma vez apenas na CPI, uma vez na CPI, não como colega, diversas vezes mais na CPI, e disse a ele que ele tinha feito uma exceção apenas, ele tinha dito ali que havia um partido virgem, que era o PSOL, que tem inclusive representação lá na CPI, né? Nós do PRONA não a temos. Mas eu fui e disse a ele que, lamentavelmente, não era a única exceção. O PRONA jamais participou de qualquer coisa desse gênero. O nosso partido jamais recebeu qualquer valor de empresa estatal ou privada. E ele, de público, reconheceu isso. Muito bem. Agora, a sua pergunta sobre a cassação ou não. O senhor defende a cassação? Vou responder ao senhor. Eu fiz os prolegômenos, as notas introdutórias, já que o senhor me disse antes que nós
dispunhamos de algum tempo. Claro. Se fossem... O senhor tem todo o tempo para falar. Não, se fossem 30 segundos, eu seria sintético, o senhor me conhece. Mas já que é possível desenvolver o assunto, vamos fazê-lo. O senhor tem todo o tempo para falar. Não, o tempo necessário apenas, eu olho para o relógio sempre. Mas veja o senhor, hoje é comum, mesmo em direito penal, que quando alguém ajuda, né, os institutos que estão avaliando uma questão criminal, quando essa ajuda é proficiente, que haja um abrandamento da pena. Isso já é algo altamente conhecido. Eu não estou como advogado do colega, não é isso. Apenas o que eu quero dizer é que o serviço que ele prestou foi tão relevante, mas tão relevante que, se só ele for cassado, veja, do meu ponto de vista, a desmoralização é global, né? A Casa Legislativa, da qual eu faço parte. Se o senhor disser, e se ele for cassado e todos, aí eu precisaria saber, e não sei, quantos são os envolvidos. Nessa lista de líderes, mas quantos realmente receberam? Ou seja, até onde vai isso tudo? Não sei. O que eu posso lhe dizer, e repito, é que, sem dúvida, é como se nós tivéssemos diversos tumores. Diversos. Não estou dizendo que ele apresentou todos, mas que, sem dúvida, um tumor foi lancetado. Sem dúvida. E quero eu crer, e já disse isso ao vivo, né, que prestou um serviço extraordinário à nação. Entendo feito isso. No mais, eu não sou juiz de direito, também já disse de público. Não sou eu quem vai julgar. Quero eu crer que a comissão está lá para isto. E, em segundo plano, é o plenário que vai decidir. Mas no plenário o senhor vai votar? Eu terei que fazê-lo. Eu não sou juiz. Se eu tivesse estudado direito, eu sou professor de medicina. Eu seria, já disse, eu seria advogado de defesa, se tivesse estudado direito. Não o sou. O ato de julgar é um ato muito complicado para mim, porque existe aquilo que já foi até escrito por um grande filósofo, o homem e a sua circunstância. Eu não sei exatamente o que se passou. Não sei. Não sei se alguém sabe. Uma coisa eu sei, nada disso teria vindo à tona, não tivesse sido aquela alocução dele, famosa naquela declaração. Então eu reconheço, e aliás disse isso também na CPI, vou repetir aqui, a única vez em que lá estive. Se nós formos andar para trás, nós vamos até Dom Pedro I. Eu gostaria de ver a coisa para frente. E se esses vícios estão aí, e eles formam amálgama na classe política, não só do legislativo, porém muito mais do executivo, porque não há corrupção sem corruptor. Muito mais. Eu penso que caberá, e repito, à comissão e depois ao plenário a decisão. Insisto no que disse no primeiro momento. Eu vejo como altamente positiva a contribuição dele. Vejo assim, repito, e não retiro o que disse. Não sei se eu fui claro para o senhor. O senhor foi claro. Fui? Eu vejo como altamente, vou repetir para não haver ambiguidade no que estou dizendo. Eu vejo como, se o senhor me perguntar contra quem eu me ponho, deixa eu ser claro, eu me ponho contra o sistema todo. O Bruno é o único partido que votou integralmente. Na época eram 6 e os 6 votos. Depois não. 4 estão na base governista e têm suas razões. Não quero discuti-las aqui. Mas votou integralmente contra a reforma da Previdência, foi uma farsa. Foi um punhal nas costas da população, encomendado pelo Executivo. Contra a reforma tributária, que não reformou nada. Eu disse isso claramente no Congresso Nacional. Contra o desarmamento, que desarma toda a população de bem e deixa os marginais armados até os dentes. Contra o uso dos embriões, enfim. Em quase tudo que esse governo, não é este, porque eu não faço parte dele, esse governo que está. Contra tudo que esse governo, que na verdade é uma continuação, piorar, bem pior, do governo anterior. Eu sou contra um sistema, eu não sou contra em particular um parlamentar, não, o sistema. Eu tenho amigos não posso dizer, não chega a colegas com que me dou muito bem no Congresso. O que me incomoda é o sistema, que faz com que um deputado ou outro chegue e diga assim para mim, doutor Eres, o senhor tem razão, mas não dá para votar assim. Eu ouço isso muito. Agora, deputado, e qual é a Posso sua... lhe pedir um favor? Vou pedir ao vivo. Claro. Peço em todos os programas. O ministro já disse certa feita, ministro a gente está, não é. Haja vista ministros que estavam e que deixaram de ser. Deputado a gente está, não é. Eu sou médico até morrer. O meu diploma ninguém tira.
Eu já não tenho mais nem condições de ter consultório, que o tempo não dá. Mas qual continuo dando aula. Qual é o favor? Não, o favor que ele pedia é que o senhor me chame por aquilo que eu sou. Chame de Enésio, se o senhor quiser ter essa intimidade, de doutor Enésio, eu sou médico, de professor, ou de seu Enéas, como o senhor quiser. Como o senhor prefere? Não, qualquer dos títulos que o senhor der, como o senhor se sentir melhor. Entendeu? O deputado, ele está transitoriamente, ele deixa de estar depois, ele não é. Ninguém é deputado, porque em português a gente tem ser e estar. Em muitas línguas não, é um tempo só. Só isso. Bom, é um favor que eu lhe pedi. Doutor Enéas. Pronto, médico até morrer. Como o senhor sempre me tratou antes. Deputado é transitório. Deputado, doutor Enéas. Não, é transitório. Foi um favor. Não. O senhor me trata como quiser, né? Eu chamo de senhor Regu, o senhor pode dizer, não me trate assim. Eu chamo aqui os convidados da forma que os convidados querem ser bem tratados. Então, o convidado vem aqui para ser bem tratado. O senhor está sendo gentil. Com relação ao impeachment do presidente, não vejo. Qual é a sua opinião? Isso aí, a maneira de responder é mais categórica. Eu não vejo de maneira boa para a nação isso não. Primeiro que o processo é de um desgaste enorme, entendeu? Desgaste colossal. Nós estamos quase no ano eleitoral, faltam 3 meses. E eu penso, de novo, sempre é particular, né, Zão, que o ideal seria, já disse ao vivo, seria se Sua Excelência renunciasse. Sua Excelência, o presidente, eu vou dizer ao vivo, já disse diversas vezes, já disse da Câmara, já disse da frente dele em 94, quando foi candidato de Sua Excelência, o presidente da República, não tem arrumação intracromossomial mínima para dirigir o país. Sua Excelência não tem condições, nem de intelecto, nem de preparo. Sua Excelência não gosta de estudar. Sua Excelência não sabe o que se passa. Sua Excelência, o presidente da República, não poderia estar nesse cargo. Foi, do meu ponto de vista, a maior votação de protesto que a nação já deu. Pegar uma pessoa sem preparo algum e colocá-la na presidência. Sua Excelência dirigia com apoio daqueles que o cercavam. Todo mundo sabe disso, não sou eu. A população sabe. Cortaram-lhe esses apêndices. Cortaram-lhe, quer dizer, foram cortados. Não sei quem cortou esse sujeito indeterminado. Cortaram-lhe os apêndices, foram cortados. E Sua Excelência ficou hoje só. E ele fala de improviso, de quando em quando. E piora. Eu penso isso. Agora, doutor Enéas, como o senhor gosta de ser chamado, ele foi eleito democraticamente. 60 milhões. E nós que apreciamos a democracia, o Estado democrático de direito, nós temos que respeitar voto. Independente de quem esteja lá, quem receba esse voto, seja alguém da nossa simpatia ou da nossa antipatia. Nós temos que respeitar, dentro de uma democracia representativa, os desígnios que a população determinou. Agora, em ocorrendo algum ato que fere a legalidade, a moralidade, aí esse ato tem que ser punido, porque a população não admite impunidade. Não, eu que estou falando. Pode terminar. Logo, em a campanha do presidente, sendo provado que teve caixa 2, eu não estou discutindo aqui as consequências para o país de uma saída do presidente da República. Eu estou discutindo o aspecto legal e o que é correto. Eu volto a falar, a vida pública, para mim, tem que ter uma estatura moral. Ela tem que servir de exemplo para a sociedade. O que me preocupa é o que uma pessoa que declara o seu imposto de renda todo ano, essa pessoa vai fazer, vai dizer assim, o presidente, na campanha dele, ele não declarou tudo, teve caixa 2, por que eu sou obrigado como cidadão a declarar tudo? O que me preocupa é o exemplo. Porque um bom exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Em sendo provado a existência de caixa 2 na campanha do presidente da República, o senhor defende o impeachment ou não? Olha, eu sou obrigado a ir um pouco mais fundo do que o senhor. Muito pior, infinitamente pior do que isso, é nós pagarmos, nós brasileiros, 176 bilhões de juros esse ano, serviço da dívida, este ano. Não há como negar. Sua Excelência, o presidente disse que não, ao vivo, diante de mim. Eu fiquei calado, questão de respeito, mas está lá. Estava na tribuna da imprensa. Eu fui à fonte conspícua, eu fui ao Diário Oficial, estava lá. Declaração do secretário do Tesouro. 176 bilhões
são um número difícil de contar. Contar, se quiser contar de um em um. Se quiser contar de um em um. Dificílimo. Veja bem, esse número é mais do que o triplo, mais do que 3 vezes tudo aquilo que se gasta no país em educação e saúde. Isso é um assalto à mão armada, feito com a conivência dos meios de comunicação, feito de tal forma que parece até, eu disse há poucos dias no Colégio de Líderes, quando se toca no assunto, parece até que é cabala isso, não se pode falar. Quando toda pessoa que tiver o mínimo de lucidez percebe que essas taxas de juros, tanto no nível nominal quanto no nível real, são as maiores do planeta. Não há razão nenhuma para ser assim, peraí. E o presidente da República mantém assim. Então, isso, para mim, sim. Isso é infinitamente pior do que ele ter recebido algo não ter declarado. Porque se o cidadão comum soubesse realmente o que se passa no que concerne a essa dívida que aí está, e entendesse que é dificílimo para a situação, é dificílimo para alguém que não estudou isso compreender. Dizer assim, por que que o ministro, atualmente virou ministro, né? Presidente do Banco Central, Sua Excelência, por que foi escolhido dentre uma casta, um grupo que indiscutivelmente defende interesses alienígenas? O presidente do Banco Central foi presidente do Banco de Bolsa. Por quê? Peraí, mas é aí que está, desculpe, senhor. Enquanto todo mundo discute mensalão, desculpe, que é mesada de trombadinha, 30 mil reais mês, a frase da minha, não, mas eu gostei muito dela, do colégio de São Paulo. 30 mil reais, quer dizer, para comprar, enquanto todo mundo discute, perdoe-me, essa mixaria, essa quantia, somas gigantescas, fabulosas, saem do país. Mas peraí, depois... É essa a questão. Não, eu não fujo disso. Não adianta o senhor me dizer que Sua Excelência, o presidente, devia sair pro cascador. Ele devia sair porque ele enterra o Brasil. Isso sim. Desculpe, eu já estou Não. Vou voltar ao... O que eu acho é o seguinte... Eu discordo do senhor, eu entendo, respeito. Mas muito mais é o que é feito. E todo mundo aplaude. E a imprensa acha lindo. O que eu acho é o seguinte, Sim. não me interessa se a pessoa roubou 1 centavo ou roubou R$1 milhão, ou roubou 53 milhões. O que me interessa é que a pessoa roubou. Na minha opinião, principalmente alguém que faz vida pública, a pessoa tem a obrigação de dar o exemplo. Acho que é pior exemplo do que esse que eu estou mostrando. Eu sei. Eu até concordo no seguinte argumento. Eu acho que o grande problema do governo do Partido dos Trabalhadores não é só um problema de comportamento, de retidão de conduta, ou falta de retidão de conduta. Não é só um problema ético. É também um problema de uma falta de um projeto nacional, a falta de um projeto de país. Eu não consigo enxergar, e achei que o PT, quando chegasse ao poder, eu achei que o PT tinha um projeto de país para implementar no Brasil. E descobri, infelizmente, que não tinha um projeto de país. Não tinha coisa. O que mudou na educação desde que o governo Lula entrou? Na saúde? O que houve? Ou pelo menos qual é a perspectiva de mudança? Qual é a política pública de Estado de educação? Então eu acho que falta, além do problema da ética, existe o problema da causa. A falta de uma causa. Aliás, como o senador Cristóvão, ontem, saindo do Partido dos Trabalhadores, fez questão de afirmar, o problema não é só de conduta, é também de projeto, é também de proposta. Então, eu acho que o problema não é só ético, o problema é também de uma falta de uma causa, uma falta de um projeto de país. Agora, quando o senhor coloca que o grande problema dos juros, tudo, é uma ideia que o senhor defende. Isso é um governo gigantesco. Agora, o meu questionamento, deputado, doutor Enéas, como o senhor gosta de ser chamado, é o seguinte, em sendo provado a existência de Caixa 2, isso vai ser uma coisa menor? A sociedade vai aceitar Caixa 2 e corrupção como normal? No meu programa político, onde eu falo sozinho, se for o caso... A sua campanha teve Caixa 2? Claro que não. Não teve? Claro que não, mas peraí... Porque o senhor não aceita isso como normal. Ninguém nunca nem me ofereceu. Como natural. Natural não tem... Escute, eu gasto... O que eu gasto em campanha eleitoral, o que eu gastei foi para fazer o partido. Porque eu não tinha político nenhum e tinha que mandar gente a todo o país, amigos meus, médicos, diversas pessoas, para fazer os núcleos que a lei exigia. É bobagem estar falando disso, é passado. Agora, campanha eleitoral, campanha. Quer dizer, nunca fiz rua, papelzinho, nunca fiz nada disso. Eu falo na televisão, naquele horário meu. Eu tive quase 5 milhões de votos sem nenhum outdoor, nenhum.
Pelo amor de Deus, eu falo para os telespectadores e aqueles que creem, nem peço voto. Os que creem em mim votam como uma esperança que possam ter. Então, eu insisto, perdoe, não nos afastemos da questão central. O senhor olha para um hospital, não vamos citar nomes, eu não quero agredir ninguém aqui, não vim para isso. Mas o senhor entra no hospital público, qualquer lugar do Brasil, o senhor tem centros de excelência, tem. E tem locais onde não há algodão, onde não há gás, onde te pede para o paciente trazer remédio. Meu Deus, como é que o senhor pode pensar em projeto de saúde se falta tudo? Como é que o senhor pode pensar em projeto de educação se um professor ganha uma miséria? Como é que o senhor pode... A questão central é essa, não há outra. É a situação de um país grande do ponto de vista territorial, que tem todas as condições do ponto de vista de matérias-primas de ser, não se zangue com o que eu vou dizer, mas eu posso provar isso, a maior potência do planeta. Tem todas as coisas, tem um minério, só um. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou dele, nióbio. Tem só um minério, do qual nós temos 97% da produção do mundo. É vendida a preço de banana. Sem nióbio, avião supersônico não levanta voo. Nós podíamos emitir moeda lastreada em nióbio. Claro que para discutir isso, perdoe-me, não pode ser que o senhor excelência, o presidente, não entende nada disso. Isso aqui dói. Eu quero dizer ao senhor que infinitamente pior, muito pior, é a sangria da nação. É vender uma tonelada de ferro a um preço que não dá para pagar uma noite no hotel de 3 estrelas. Espere-me. Essas é que são as questões centrais. Não adianta fazer discurso no seu programa, temos um projeto de educação. Não adianta, ninguém vai fazer coisa alguma. Nós estamos vendo o país afundar desde que Getúlio Vargas morreu. Agora, o senhor não pode tirar um presidente da República por divergência de ideias. Mas não é de ideia, isso é fato inconteste, homem de Deus. Se o senhor abre, se o senhor consulta economistas de peso, não entreguistas, que não estejam afinados com essa política internacional, que Sua Excelência o Presidente continuou mantendo essa política de submissão. Se o senhor consulta professor daqui, de Brasília, Décio Garcia Munhoz, se o senhor consulta professor Adriano Benaim, que é doutor, eu cito alguns nomes que lhe mostrarão com clareza meridiana que isso que está sendo feito é igualzinho ao que o governo anterior fazia, com a falha. É que é uma desordem generalizada. Agora, não, essa é a questão central. Deputado, eu entendo, doutor Enéas, eu entendo, ideias a gente pode discutir, a gente pode debater. Agora, em princípios, você não pode transigir. Mas essas ideias estão dentro... Só concluir. Quem transige em matéria de princípios, quem transige 1 milímetro em matéria de princípios, é o primeiro passo para ceder 1 quilômetro. Então, mas, o que eu quero dizer para o senhor? Entendi. O senhor está separando... Vamos ver se eu sou claro. O senhor está separando as duas coisas. O senhor está dizendo o quê? Receber caixa 2, etc, etc. Isso aí é problema ético. Entregar o Brasil não é ético. Essa é a questão. O senhor vê assim. Não é. O senhor disse que é uma questão de ideias. Para mim, entregar o Brasil é crime de lesa pátria. Crime de lesa... Sua Excelência, o presidente comete um crime de lesa pátria. Essa é a questão. Eu vejo assim. Sua Excelência, e todos aqueles que apoiam esse modelo que aí está, servil, em que nós entregamos nossas riquezas de graça, são inimigos da pátria. Esses indivíduos não podiam estar no comando. Essa é a questão. Agora, eu posso até... concordando ou discordando das suas ideias, o que me parece, essa questão do impeachment, não é ético. Essa questão do impeachment do presidente, para mim é uma questão simples. Para mim é uma questão seguinte. Teve caixa 2, para mim isso é uma bobagem. Mas aí eu não vou aceitar caixa 2 como normal. Eu respeito sua convicção. Nós não estamos discutindo caixa 2 não é algo natural para mim. Nem para mim. Eu acho que as pessoas de bem, elas não podem aceitar caixa 2. Senão, qualquer cidadão que agora sonegar a informação no imposto de renda, o presidente da República faz, por que eu não vou fazer também? Então, eu acho que um exemplo... Mas isso responde apenas à pequenez intelectual de Sua Excelência, que diz de público. O problema é o seguinte, isso está dentro de um contexto muito maior, isso é que eu quero dizer. Quando ele cede, eu não sei por que cede, mas claro que há vantagens. Não sei de que gênero, não posso dizer que são monetárias, não posso dizer isso. Eu jamais ataquei moral de Sua Excelência, jamais. Tenho cuidado quando falo. Falo da absoluta falta de condição, de preparo para o que faz. Mas aí foi eleito democraticamente pela população. Tudo bem. Eu não elegi. Eu tenho um Mas direito... a população elegeu. Sim, a população elege. Só pode tirar ele por um desvio ético grave. Por caixa 2. E desvio ético grave, na sua opinião, tudo bem, então que o tirem pelo caixa 2. Pronto, responda essa pergunta. Pronto, o senhor fica satisfeito. Pronto, que o tirem pelo caixa. Pronto, é igual um presidente que cai por causa de um carro Fiat. Claro que o problema não era o carro Fiat. Vamos parar com essa
Desculpe, com essa hipocrisia. Pelo amor, é igual dizer que um prefeito tem um salário de R$ 6.000. Vamos parar com isso. Tá na hora de nós acordarmos. Tá na hora de nós pararmos de enganar a população. Pelos céus. Desculpe-me. Quer tirar o presidente pelo castilho? E eu direi, gente, isso aqui é bobagem. Eu quero lembrar você, telespectador, que você pode continuar fazendo perguntas para o deputado federal Enéas Carneiro, presidente nacional do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, pelo telefone 2104-0800, 2104-0800. Bom, agora eu tenho uma... E vamos, um pouquinho. Não, é bom que o programa esquenta. Vamos voltar para E prende a atenção do... Não, porque... Em 30 segundos eu sintetizo. Deixa eu dizer ao senhor. O problema todo é semântico. O senhor põe como uma questão ética. O sujeito gastou 1 milhão, como diz Roberto Jefferson, como ele disse, com toda a propriedade, e diz que gastou 100. O senhor diz, mas entregar ao Brasil, quer dizer, permitir que as coisas continuem como estão, aí está dentro da ética. Eu não consigo aceitar, é só isso. Não levou meio minuto. É só essa a questão. Eu posso ter essa discordância também, Mas só que a população... Não, mas o senhor não pode falar pela população, isso é o que o senhor pensa. Epa, se a população pensasse exatamente assim, não me dava a maior votação da história do Brasil. Peraí. Então não é bem assim. Mas, senhor... deputado, eu vou só colocar as coisas claras. Sim, eu também estou pondo claro. O senhor foi o deputado federal mais votado da história do Brasil. Em termos absolutos, e para presidente o terceiro? Obtendo 1.573.000 votos. Isso. Foi o deputado mais votado da história do Brasil, em termos absolutos. Isso. Mas o presidente Lula também foi eleito democraticamente da mesma forma que o senhor foi. A partir em 30 segundos, o senhor só pode ser cassado, como ele só pode ser cassado, por um desvio ético. Mas então, não pode ser por um desvio é dentro da concepção... Não pode ser por uma divergência de ideias. Dentro da concepção do que o senhor está chamando, e que eu aceito como questão ética. Pronto, eu já aceitei. Então que ele saia pela questão ética. Tudo bem. O favor prestado à nação seria a renúncia, porque automaticamente o vice-presidente assumiria, que é um homem de indústria, e quero eu crer, instantaneamente, aliás, eu perguntei para ele isso uma vez, baixaria instantaneamente a taxa de juros e permitiria que a economia pudesse ter um pouco mais de vício, um pouco mais de ânimo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Deputado, doutor Enéas, como o senhor prefere ser chamado, o senhor defendeu que o Brasil construísse uma bomba atômica. Vamos lá. O senhor defendeu a construção pelo país de uma bomba atômica. O senhor não considera que é um crime pensar em bomba atômica num país que precisa e que tem tantas necessidades de recursos para as áreas de educação e saúde? Que beleza. A pergunta do senhor é muito bem feita, respeitável. E com toda clareza, né? Não, é respeitável, bem apresentada, como eu já ouvi dezenas de vezes, né? Vamos para a questão precípua. Primeiro, é despiciente a discussão, porque não se pode mais fabricar. Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique, tão logo eu vinha à televisão na época, e era candidato a presidente com ele, e disse isso, logo depois ele assinou o Tratado de Não Proliferação, servilmente. Agora vamos para o ponto. Por que deveríamos tê-la? Agora é impossível tê-la. Por que deveríamos tê-la? Um bom exemplo. Em 1945, em Hiroshima, eu não estive lá porque eu era uma criança nessa ocasião, mas muito tempo depois eu estive lá. Hiroshima tinha sido guardada, tinha sido preservada no Japão. Hiroshima não participou da guerra. Cidadezinha no interior, muito bonitinha. No dia em que a bomba foi lançada, morreram 60.000 pessoas. Nos 6 meses subsequentes, completou-se a cifra de 200.000 pessoas, metade da população da cidade. Se o Japão, naquela ocasião, detivesse o controle do ciclo nuclear, se tivesse um submarino atômico no Pacífico, jamais Hiroshima teria sido lançada do mapa. Quando eu defendi, e eu fiz com a sinceridade, a mesma que eu tenho sempre, não mudo, eu só digo o que penso, e me disseram, um colega, senhor jornalista de valor, ligou para mim logo após, doutor Enéas, o senhor confirma, fizeram a pesquisa, 95% estão contra o senhor. Eu digo, mesmo assim, eu vou continuar, não vou mentir. Se eu disse isso, é verdade. Por que o Brasil deveria ter construído o artefato nuclear? Não necessariamente a bomba, o submarino nuclear. Por quê? Para que os países hegemônicos, se o senhor der tempo, daqui a pouco a gente fala nisso, se o senhor permitir, são pobres, não são ricos, como a imprensa diz. Eles não têm nada.
Eles não têm nióbio, não têm ferro, não têm titânio, não têm vanádio, não têm manganês, não tem... O nosso manganês está lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, como reserva estratégica. Milhões de toneladas que saíram daqui. E isso é que é crime de lesa pátria. Pois bem, se nós quisermos dar o nosso grito de independência, eu acredito que um dia daremos, seremos presa fácil, como o Iraque foi agora, com a desculpa de que tinha armas, destruição de massa. A bomba atômica não era para jogar em ninguém. A bomba atômica é um instrumento de defesa para dizer, deixem-nos em paz. Essa é a razão de ser. Em geopolítica, chama-se isso hoje, dissuasão estratégica. Não é para jogar bomba, é para fazer como a Coreia do Norte faz, como a Índia faz, como o Paquistão faz, como a China, que já teria sido varrida, né, se não detivesse o controle. O mundo não é um mundo de gente boazinha. O mundo não é um mundo que Jesus Cristo queria que fosse. O mundo é um mundo de tensões, de lutas permanentes. Por isso que eu disse que nós deveríamos, como deveríamos, em vez de 300 mil, ter 1 milhão de homens nas Forças Armadas, claro, e não deixar as Forças Armadas, nem forças nem armadas como elas são hoje. Era no sentido de termos o mínimo de defesa que não temos hoje. Essa foi a razão de eu ter defendido. Para o telespectador que está ouvindo, isso não tem mais importância. O Brasil não pode. A segunda parte da pergunta, o senhor disse, um absurdo, e quanto te gasta? Ilustre, senhor Regufe, é absurdo defender a pátria e entregar, como eu acabei de dizer, 176 bilhões, 15 bilhões de mês. Quantos hospitais, escolas poderiam ser construídas? Quantos? Quantas crianças de rua todas? Por favor, o senhor é novo, mas não siga, perdoe-me, a legião daqueles que falam, não se zangue, porque a imprensa diz isso. A imprensa, ela tem o seu papel, eu entendo, quando mostra essas coisas, e os donos do mundo lá fora estão rindo, é só corrupção. Parece que o Congresso inteiro é uma casa de negócios, que não há nada sério. É essa a imagem que está ficando nossa, mas não é exatamente assim. A gente de valor dentro da nossa casa. Deputado, Pois não. eu deixei o senhor falar, deixei o senhor concluir aí o seu raciocínio, que eu Eu acho que é ouço, eu ouço importante, agora, claro. principalmente num programa democrático como esse. Agora, o senhor expôs aí a sua defesa do porquê que era importante a construção da bomba atômica. Ou do submarino. Agora, o senhor, me desculpe, mas o senhor não respondeu a minha pergunta na clareza dela. A minha pergunta é... Dinheiro para isso, não para educação, é isso? Não é se deveria se construir a bomba atômica ou não. Eu nem entrei nesse ponto. É num país com tamanhas diferenças Paremos sociais. de pagar esses juros, senhor jornalista.